Fala, jovem. Já se perguntou por que às vezes é difícil entender claramente os professores em sala de aula quando estamos sentados no fundo da sala? Vamos analisar uma questão do Enem de 2024 que aborda esse tema e mostrar essa acústica arquitetônica da sala de aula pode impactar em seu estudo. Eu sou o professor Marco Antônio e estou aqui para descomplicar a física para você. Então vamos à questão. Dentro dos parâmetros acústicos que afeta inteligibilidade, significa dizer inteligibilidade, é quando você escuta uma fonte sonora de maneira clara. Se não tem essa inteligibilidade, significa dizer que você escuta, mas não compreende o que está sendo falado, está sendo emitido. Em ambientes fechados. Destaca o ruído do fundo do ambiente. E ruído do fundo não significa dizer que é só o fundo da sala, a conversinha paralela que, segundo os alunos, não afetam, mas tem a sirene, se a sala tiver ventilador, se a sala tiver fazer uma rua que passa paralela, que fica fazendo muito barulho, o corredor lá da escola, tudo isso afeta e soma ao ruído de fundo de sala. O do acréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Então, à medida que você vai afastando, você vai indo para o fundo, você não vai entender, dependendo da profundidade da sala, você vai escutar, mas não vai compreender o que o professor está falando. Que essa intensidade sonora vai diminuindo com a distância. Beleza? Então, o decréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Esse nível sonoro é o que? É uma medida que utilizamos para quantificar a intensidade sonora que percebemos. Ou vai perceber que ele é muito forte ou fraco. Assim, sentando-se no fundo da sala, pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes, por impedir que eles distinguam com a precisão os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala dos seus professores. Considere uma situação exemplificada pelo infográfico. A distância de 1 metro, o nível de sonoro da fala do professor é de 60 decibéis. Então, vamos lá. A distância de 1 metro, nós temos aqui, o nível de intensidade sonora é de 60 decibéis. Então, está aqui, o nível está aqui, então nós temos 1 metro aqui. Ó. Beleza? Então, essa turma aqui escuta de maneira tranquila, sem problema. E diminuir com a distância. Então, à medida que vai diminuindo aqui, ó, veja bem o gráfico. Está vendo que a física está usando a habilidade de interpretação do gráfico da matemática. Então, não adianta estudar matemática, ficar quietinho e depois ir para a física. Um interliga com o outro. Então, essa habilidade de interpretação de gráfico é lá da nossa amiga matemática. Bom, considere ainda que o ruído de fundo da sala pode atingir 45 decibéis. Então, ele pode atingir 45 decibéis. É muito. E que para ser ainda compreendido, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima. Então, ou seja, é por isso que alguns alunos falam assim, o professor grita demais. Não é que grita demais. Então, para vencer esse ruído, esses decibéis, a gente tem que elevar a intensidade sonora. Senão não tem jeito. Então, os alunos não vão escutar. É por isso que no final do ano, vários professores têm problema de voz. Por quê? O ruído já está lá nos 45, 50 decibéis. Para quem entender, ele tem que subir mais 5 decibéis. Não há cordas vocais que aguente. Para um valor máximo de ruído de fundo, que é os 45 decibéis, a maior distância que o estudante pode estar do professor para que ele consiga distinguir e compreender a sua fala. Então, vamos lá. Então, ele está falando o seguinte. Se eu estou com 45 de ruído, de decibéis, então, aquele ruído de fundo, 45 decibéis. Então, o professor tem que falar 5 decibéis a mais. Então, vai ser quanto? 50 decibéis. Então, vamos lá. A tabela, o gráfico está aqui. No eixo X, eu tenho um nível sonoro. No eixo Y, eu tenho um nível sonoro. No eixo X, eu tenho a distância. Então, ou seja, se eu tenho 50 decibéis, ele está nesse ponto. Então, vamos interligar, que é 50 decibéis está aqui. Então, beleza. Nós vamos chegar aqui, interligar com esse ponto. Cruzou com quem? Com 3 metros. Então, ou seja, a minha alternativa é a letra A. Estava marcada aqui que eu tinha deixado. Letra A. Então, ou seja,
A partir dessa distância do professor, o pessoal que está 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, provavelmente estão escutando o professor, mas não estão compreendendo o que está sendo feito. Então, é por isso que a gente pede uma sala que tenha boas condições de trabalho, e a questão da acústica é uma delas, porque senão você estoura a voz de todo mundo e os alunos não conseguem compreender. Essa questão que nós analisamos apenas com a habilidade de gráfico, já falei nesse vídeo, da matemática. Poderia estar numa prova de matemática, mas ela tem um foco total em física, beleza? Então, gostou do vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Ative as notificações para que você receber toda semana vídeos novos. Então, até o próximo vídeo e até a próxima aula.